Amém. Bom dia a todos, graça e paz, amém? Aleluia. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Chegando no meio da pandemia, faz um sinalzinho com a sua mão, quero te ver. Tem alguém aqui? Daqui, ali. Sejam bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos. Eu tenho dito que as sementes que Deus tem trazido nesses dias de pandemia são as sementes de fundamento, de alicerce. Deus tem levantado pessoas em plena uma situação complicada dessa, para serem os remanescentes da fé. Então sejam bem-vindos em nome de Jesus, receba essa graça, receba isso no seu coração, que Deus possa falar com vocês aqui hoje em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Querido, bom demais a gente estar aqui, sempre um privilégio compartilhar da palavra, compartilhar do Evangelho, falar de Deus, conhecer o Senhor, entrar naquilo que Deus é, isso é o maior privilégio da nossa vida. Deus tem cuidado de nós, irmãos. Deus tem cuidado de nós. No meio desse furacão, Deus tem cuidado de nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu quero falar com vocês sobre isso. Sobre esse momento que muitas vezes nós não estamos entendendo, porque é um momento que fugiu do nosso controle. Um momento aonde a capacidade humana não consegue mais alcançar o dia seguinte. Não consegue mais entender o minuto seguinte. Nós estamos vivendo uma situação onde nós não conseguimos enxergar um horizonte próximo, onde nós não conseguimos mover pelas nossas forças uma solução para o que nós estamos vivendo, mas eu queria te convidar a dar glória a Deus e graças a Deus, porque nós entramos no momento mais privilegiado da humanidade, onde nós dependemos agora somente do Senhor. Aleluia! Então eu quero falar com vocês hoje sobre isso. O tema dessa mensagem coloca aí pra gente no banner aí, força na fraqueza. Aleluia! E eu queria já convidar você a abrir a sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12. Um texto que sempre falou muito ao meu coração. Um texto bastante conhecido dos irmãos também. Mas uma declaração de fé genuína de Paulo e de conhecimento de quem nós somos e de quem Deus é. 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 7. Se puder me dar uma ajudinha na iluminação aqui. Acende aqui atrás para mim, por favor. Isso. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. O apóstolo Paulo disse assim: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que afastasse de mim. Ele, porém, me disse: A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Amém? A gente não precisava nem pregar, irmão. Não precisava nem falar. Só de ler o texto, tenho certeza que o Espírito de Deus já ministrou no teu coração. Porque, amados, viver nessa dependência, viver na expectativa do que Deus vai fazer, é dizer: eu consigo tirar força na fraqueza. E talvez a pergunta que não quer calar é: como? Como alguém pode tirar força da fraqueza? Porque nos dias de hoje, o pensamento que nós temos é justamente o contrário. Nós estamos vivendo a geração do empoderamento. A geração que, pela velocidade da informação, que pelo estímulo comercial, que pelo tino sagaz de sobrevivência e de se sobressair sobre as pessoas, nós estamos vivendo uma geração que quer conquistar tudo. E nós estamos vivendo uma geração que está sendo convencida de que isso depende dela,
de que isso depende somente do teu esforço, que depende somente do teu estudo, que isso depende somente dos teus recursos financeiros, que isso depende somente da tua saúde, da tua beleza, da tua influência, da tua família. Nós estamos vivendo exatamente essa geração e Deus vem para tudo, para dizer para mim e para você hoje que a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Querido, nós nunca vivemos um tempo onde as pessoas tiveram assim o entendimento em si mesmo de que elas poderiam todas as coisas. Nós estamos vivendo um período antes da pandemia onde muitas pessoas estavam fazendo culto sem Deus. Eu vi uma ministração, um trecho de uma ministração de um pastor essa semana, e ele falou algo interessantíssimo. Ele falou que a geração anterior, a geração dele, ele já é um pastor de meia idade, ele falou: a geração anterior à minha era uma geração que tudo era Deus. O cara se convertia, tudo era Deus. A mulher ficou grávida, culto de ação de graça. O menino nasceu, culto para agradecer o Senhor. Aniversário do filho, culto para agradecer pelo aniversário do filho. O pastor ia lá, pegava uma palavra, tudo era Deus. Não podia ter televisão, porque a televisão era do diabo. Eu queria ser as coisas de Deus. Tudo era Deus. As pessoas perguntavam: o que vocês têm na vida? Nós temos Deus. Tudo era Deus. Era um exagero, mas tudo era Deus. Aí veio a geração, que é essa geração dos homens e mulheres hoje de meia idade, tá? Eu não vou falar que eu estou nessa geração, tá, gente, tá? Mas eu estou, amém. Mas essa geração, aonde nós já começamos a ficar mais flexíveis, aonde a gente faz a festa de aniversário do filho, mas a gente já chama o pastor, falando: vamos lá fazer uma oraçãozinha, né? E põe um louvor. Ele cantou uma musiquinha antiga da época do Daniel, chama 100 Ovelhas. Eram 100 ovelhas. Você lembrou, né? Até chorou. Canta a musiquinha. Mas aí de repente já começa lá é o amor, né? Já tem também, já, né? Já tem isso também. Aí tem o pastor e aquele monte de irmão lá, que é tudo crente, é quetã de Coca-Cola e suco, né? Porque agora que a gente não bebe mais refrigerante, irmão, jejum de refrigerante, quer tomar só suco Del Valle. Aí tá cheio de suco Del Valle, mas lá embaixo, lá, já tem meia dúzia de barrigudinha que é pro cunhado. Nada a ver, irmão, né? Nós somos uma geração, né? Estamos nos acostumando, aleluia. Só que aí não parou aí. Tá vindo a outra geração. A geração que não quer Deus de jeito nenhum. A geração que diz assim: eu fazer um aniversário do meu filho, chamar pastor para pregar uma palavra, para dar uma palavra, que mico, vou fazer isso não. Não quero isso, nem não fale isso comigo, escutar música de crente, não, a gente já escuta na igreja. Não precisa. Sabe o que essa geração está fazendo? Deus, nós não precisamos de ti. E Deus está olhando para essa geração e falando: sabe o que? Então beleza, façam tudo sem mim. Por isso é que hoje paralítico não anda mais. Por isso é que cego não enxerga mais nos cultos. Por isso é que câncer não é mais curado. Por isso é que vidas não estão sendo transformadas e os filhos estão se perdendo cada vez mais, porque somos religiosos para vir no culto, mas queremos fazer o culto sem Deus, porque estamos querendo fazer tudo na nossa força. E Deus vem nesses dias para dizer para nós: sem mim nada podeis fazer. É isso que Deus está dizendo para nós aqui. E os servos de Deus, a maioria dos servos de Deus, todos aliás, os servos de Deus da Bíblia, se você olhar, as coisas com eles foram muito diferentes. Eles não foram empoderados para fazer, eles foram enfraquecidos para que Deus fizesse. Eles não foram cheios de si mesmo para se gloriar naquilo que eles faziam, mas eles foram esvaziados de tudo que eles tinham para que Deus fosse glorificado na vida deles. Com eles sempre foi diferente, as coisas sempre foram diferentes. Os servos de Deus sempre venceram sendo fracos, porque era Deus vencendo através deles. Querido, esses dias eu tenho pensado em quanto que nós ficamos frágeis, como igreja, como família, como seres humanos. De que adianta tanto conhecimento da ciência, se nós ainda não fomos capazes de encontrar uma cura ou uma vacina para o coronavírus? De que adiantou tantos bilhões
de dólares na mão dos países capitalistas como Estados Unidos, bilhões de euros na União Europeia, a China que governa a economia do mundo. Ninguém foi capaz de parar um vírus. Por quê? Porque não depende de nós. Quem ainda rege o mundo e as nações do mundo é o nosso Senhor. Isso tem que ficar claro para nós. Por isso que eu digo para você, quer fazer alguma coisa para contribuir para que isso passe logo? Dobre o seu joelho no chão e diga: Deus, eu entendi que eu dependo do Senhor. Porque aí nós vamos passar por isso entendendo o propósito. Todos os servos de Deus que serviram a Deus na vontade de Deus venceram sendo fracos. O apóstolo Paulo chegou a afirmar nesse texto que nós lemos que ele sentia prazer nas fraquezas. Você pode abrir sua Bíblia de novo nesse mesmo texto? Vamos ler junto. Abre lá 2 Coríntios 12. Vamos ler o versículo 10. Olha o que o apóstolo Paulo disse nesse texto que nós lemos. 2 Coríntios 12, no verso 10. Olha o que ele escreveu: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, é que sou forte. Querido, ele escreveu aqui: eu sinto prazer na fraqueza. Irmão, nós estamos vivendo uma geração que, se você for fraco, você não é aceito pela sociedade. Uma geração onde homens são ensinados que não podem chorar, porque isso é sinal de fraqueza. Mulheres precisam lutar pelos seus direitos para serem empoderadas, porque não podem ser fracas. E com isso, muitos homens estão deixando a sensibilidade do lado, de entender um quebrantamento diante de Deus e de mostrar quem eles são na sua humanidade, para criar os filhos segundo a vontade de Deus. Muitas mulheres estão deixando de ser esposas, de ser mãe, porque estão correndo atrás de serem empoderadas, porque o mundo disse que você tem que ser forte. Pois o apóstolo Paulo veio aqui e diz: se orgulhem da sua fraqueza, sinta prazer na fraqueza, sinta prazer nas injúrias. Irmão, a internet hoje, ninguém pode falar nada. Se alguém falar uma coisinha assim que te desagrada, você vira um leão. Quer falar que não? Eu já presenciei cada debate ridículo entre crente evangélico na internet, só Jesus voltando, discutindo quem sabe mais teologia, quem sabe menos teologia. Ah, mas essa opinião sua eu não concordo. Ah, mas isso é coisa pessoal. Por quê, querido? Porque quer ser forte, quer ter razão. E o apóstolo Paulo vem e diz: eu sinto prazer nas injúrias, porque quando sou injuriado eu sou convencido de quem eu sou. Eu não lembro, tem um escritor que escreveu uma frase, e ele disse assim: eu não me preocupo, eu não fico nervoso quando as pessoas falam mal de mim, porque se elas conviverem comigo, elas vão descobrir que eu sou pior do que o que elas falam. Esse é o nosso problema. A gente está convencido de que nós somos bons demais, de que nós temos força demais, de que nós somos assim, porque Deus quis que nós fôssemos assim. Um evangelho doente que tem nos ensinado: faça isso, faça campanha, faça jejum, se empodere, Deus vai te dar a vitória. Deus já te deu a vitória há 2020 anos atrás, quando o Filho de Deus desceu nessa terra e se pregou numa cruz e derramou o seu sangue para dizer: vocês estão comprados dos seus pecados. E essa é a vitória que vocês têm que carregar. Essa é a vitória, já te foi dada. O resto, querido, são circunstâncias da nossa vida. Estou dizendo aqui que ninguém tem que fazer mais nada, mas não se glorie disso. Em nome de Jesus, entenda que Deus só é Deus na sua fraqueza. Quando Deus, o apóstolo Paulo, nesse mesmo texto, ele orou para que Deus tirasse um espinho da carne dele. Alguns teólogos dizem que o espinho da carne de Paulo, que não fica muito claro aqui definido, é que o apóstolo Paulo estava com um problema, uma doença nos olhos.
Porque quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele escreve em uma das suas cartas, ele diz assim: e eu escrevi em letras grandes, e outra parte alguém escreveu para mim. Então dá-se a entender que o apóstolo Paulo, que escreveu tanto, escreveu quase que o Novo Testamento inteiro, ele tinha isso como um espinho na carne, ele estava com problema nos olhos, e era difícil para ele. Aí eu fico imaginando se ele vai em algumas igrejas que eu conheço. Pensa, o apóstolo Paulo chegando em umas igrejas que eu conheço aí: ó, eu ficando cego, irmão, vem aqui, vamos passar no Vale do Sal e vamos repreender em nome de Jesus. Vamos expulsar esse capeta da sua vida. Vamos tirar esse demônio de você. Que isso? Você é um servo de Deus. Você está escrevendo o Novo Testamento. Deus falou com você. Não, vamos repreender que isso é capeta. O apóstolo Paulo orou. Sabe o que Deus falou para ele? Paulo, a minha graça te basta. Sabe o que é a graça, querido? É uma janela. É uma janela espiritual que se abre do lugar aonde você estava antes de Deus para o lugar aonde você vai chegar em Deus. É uma janela onde Deus te arranca e te coloca ali, e Ele diz para você: agora isso é suficiente para você entender que você sozinho não conseguia, mas que se você deixar na sua fraqueza, sabendo que você não sairia desse lugar jamais sem mim, eu te conduzo até a salvação. Então nessa janela entre onde eu estava, para onde eu vou voltar para o meu Senhor, tudo o que eu preciso é da graça de Deus. Só a graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. Sabe, querido, eu aprendo algumas coisas aqui, algumas lições sobre essa frase: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Uma das lições que eu aprendo é que a graça de Deus é suficiente. Querido, diga uma coisa: se você estiver num lugar, pode ser até aqui, nesse ajuntamento dessa igreja, se um dia essa igreja começar a pregar para você que você precisa de mais alguma coisa além de Jesus, saia daqui. Não frequente esse lugar mais. Porque Jesus é suficiente em si, pelo sacrifício da cruz e pelo derramar do seu sangue e pela entrega da vida. Jesus nos basta. A graça de Deus se revelou no Filho que nos basta. A graça de Deus é suficiente. Eu não preciso de mais nada. Não é a minha inteligência não basta, irmão. Cadê a nossa inteligência para resolver o nosso problema agora? Quase 80 mil mortos no Brasil. É um número que parece ser muito grande, mas se você pegar num país de 200 milhões de pessoas, não é um número expressivo. Mas nós não estamos falando de número, nós estamos falando de gente. Não interessa se é 1000, se é 80 mil. São pessoas que deixaram famílias, que deixaram filhos, que deixaram netos. Pessoas que findaram a sua carreira. Quase 80 mil. A economia do Brasil está praticamente quebrada nesse período. Muita gente não pode trabalhar. Está tudo fechado. Não há movimentação. A nossa inteligência não nos basta, irmão. Porque se bastasse, pode ter certeza que o homem já tinha resolvido. Mas vem o Senhor e fala: o que te basta é a minha graça. Porque com tudo funcionando, ou com tudo parado, ou com todo mundo vivo, ou com gente morrendo, eu ainda sou o Senhor. A nossa inteligência não nos basta. Nossos recursos financeiros, muito menos. Nossos amigos não nos bastam. Sabe o que eu descobri nessa pandemia? Que nós temos muito menos amigos do que a gente imagina. Porque nesse momento difícil, eu não quero falar de você, eu quero falar de mim como pastor dessa igreja. Nesse momento difícil agora que a gente está passando, muita gente que batia nas minhas costas todos os dias aqui dizia assim: que palavra, que evangelho, que revelação de Deus, que direção. Quando a gente parou de fazer culto e não pôde mais atender os anseios dele, do seu êxtase espiritual na carne, não tinha mais ninguém pulando e gritando aqui,
Não tinha mais ninguém rodando, não tinha mais as menininhas para ele ficar paquerando, não tinha mais o lugar para ele ter status, para ele falar assim: eu faço parte daquele povo que Deus está levantando, aquele povo abençoado, que lotava isso aqui em 3 cultos aqui, que os carros odiavam 3, 4 quarteirões aqui. Sabe o que essas pessoas fizeram conosco? Saíram da igreja, pelas desculpas mais ridículas que vocês podem imaginar. E Deus vira para mim e diz assim: por que você está achando ruim? Lúcio, a minha graça te basta. É daí que vai sair a força. Porque a gente vai achando que depende de nós. Amigos não nos bastam. Nossos relacionamentos, muito menos. Quantas pessoas batiam no peito aí para dizer assim: eu não fico desempregado, eu não vou deixar nunca de ganhar o tanto de dinheiro que eu ganho, porque eu conheço o fulano, eu conheço o vereador, eu conheço o filho do prefeito, eu conheço o prefeito, eu tenho influência de um deputado, de um senador, de um desembargador. Não, eu tenho muita gente que é rica ao meu redor. Não, e agora está aí, desempregado, sem saber o que fazer, porque se firmou nos relacionamentos, pois Deus diz: os seus relacionamentos não te bastam, o que basta é a minha graça. É com ela que você vai sobreviver, é através dela que você vai sair disso aí. Eu aprendo nesse texto que nós não possuímos força nenhuma em nós. Não temos força nenhuma, mas todavia, muitas pessoas têm se tornado fortes aos seus próprios olhos. Muita gente tem construído castelos de areia, casas sobre areia, que fica muito bonito, mas que não tem fundamento, que não tem sustentabilidade. Tem muito ministério que nesses dias agora está totalmente desesperado. Por quê? Porque construiu um lindo castelo sobre areia, não tinha fundamento na palavra, não tinha embasamento na verdade de Jesus Cristo, não tinha coragem de dizer para as pessoas aquilo que nós dizemos aqui, mas criaram em cima desse evangelho de mentira, de engano, de dizer para as pessoas que Deus é o gênio da lâmpada, que Deus é o cara, o banqueiro que vai te dar dinheiro. E agora, como não tem as reuniões públicas, eles não têm mais como extorquir os irmãos, e o castelo está ruindo. Aí Deus vem aqui hoje para dizer assim: mas se você construiu na rocha, se você construiu um evangelho na rocha, pode ventar, pode bater a chuva, pode a água dar contra essa casa, todo mundo vai olhar ao redor e falar assim: não vai resistir, mas eu sou o fundamento, pois eu te digo, a minha graça vai te bastar nesses dias. Gente fundamentada, gente que entendeu o evangelho. Sabe, querido, às vezes eu fico achando que nós estamos vivendo, às vezes, pensando como a igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, no verso 17. Jesus disse assim: vocês dizem, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabem que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Quando eu leio esse texto, eu fico olhando para um povo que parece que entrou num desequilíbrio mental, entrou num problema psiquiátrico, aonde a gente acha que não precisa de mais nada. Eu não preciso, eu estou abastado. Tem emprego, tem casa, tem filho, tenho carro, tenho reputação. Vou até na igreja, Deus é o Deus que me governa, é o Deus que me dá, é o Deus que me protege. Eu não preciso de mais nada. É gente que parece que entrou assim num revés psiquiátrico e começou a ter problema mental. Porque aí vem Jesus e fala: você está dizendo isso, porém vou dizer para você aqui que você é. Você é infeliz, você é miserável, você é pobre, você é cego e você é nu. E porque você é assim, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A Bíblia diz: se tiver que se gloriar, não se glorie na sua riqueza, e o sábio não se glorie na sua sabedoria, mas se tiver que se gloriar, se glorie no Senhor. Enquanto a gente não parar de achar que nós somos suficientes em nós mesmos,
e começar a dar a devida glória ao Senhor, e dar o devido louvor ao Senhor, e colocar Ele no devido lugar, irmão, nós sempre vamos ser essa igreja de Laodiceia, de achar que eu não preciso de nada, eu não preciso nem ir para a igreja. Engraçado, né? Tem gente que é contra, tem gente que é a favor, tem gente que fala que vai aumentar o número de casos. Irmão, o mundo continua girando, o problema é que as pessoas são irresponsáveis. A reunião, ela é necessária para que a gente entenda que a comunhão da igreja nunca vai se quebrar. E para isso não somos alienados, por isso tomamos todos os cuidados que são necessários. Mas tem gente que está se escorando nessa muletinha. Eu não estou indo agora por causa da pandemia. Não vai na igreja, mas vai no churrasquinho, com 20, 30 pessoas, tudo sem máscara. Não venho para a reunião aqui porque eu estou protegendo os meus filhos, mas está pondo para moer na casa do vizinho, na casa do amigo, e volta para dentro de casa e os filhos estão lá. A gente precisa ser mais sincero, porque a gente está achando que nós estamos bastados em nós mesmos. Eu não preciso de nada, está tudo certo, não preciso nem de igreja mais. E Jesus vem e diz assim: opa, vocês são infelizes, vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. E a única coisa que é suficiente para vocês sou eu e a minha graça. Por isso que você tem que se deixar moldar pelo Senhor. A força da igreja, querido, é Cristo. A força da igreja é Cristo. Por isso que ele mesmo disse em João capítulo 15, no versículo 5: sem mim nada podereis fazer. Ele foi categórico, ele não disse assim: olha, alguma coisa da tua vida você vai poder fazer sem mim, e a outra parte você vai ter que fazer comigo. Não, ele não disse isso, ele disse: nada podereis fazer. É nada, é 100% de dependência. Ele disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês estiverem ligados em mim, vocês produzirão muitos frutos. Porém, aquele ramo que não produz fruto, ele é desligado da videira e ele é jogado fora. Então em tudo nós dependemos do Senhor, em tudo nós dependemos da graça do Senhor. Por isso que 2 Coríntios, onde nós lemos, ele disse: porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Pois eu digo para você, querido, está sentindo fraco nesses dias, está sentindo impotente diante dessa pandemia, está preocupado com a situação, sentiu que você perdeu o controle das coisas e que de nós não tem solução, que nós precisamos agora crer no Senhor. Então se alegre, porque é nessa fraqueza que você vai conhecer a força do Senhor. Porque é nessa dependência que você vai conhecer a força do Senhor. Sabe o que o Salmo 28:7 diz? Ele diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha força. Em João capítulo 6, querido, Jesus tinha reunido uma multidão, e Jesus estava pregando acerca da palavra, ensinando o evangelho. Até que Jesus liberou algumas frases que mexeram com as pessoas que estavam ali com os judeus. Ele disse assim: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, esse não tem parte comigo e com meu Pai. A Bíblia diz que eles se levantaram e começaram a ir embora. E disseram: duro demais é esse discurso. Parece uma bobagem, porque hoje, quando a gente ouve falar assim, comer a carne de Cristo, beber o sangue de Cristo, ficou comum, porque na ceia nós fazemos isso. Nós dissemos: esse é o corpo, né? E o cálice é o sangue. Então nós comemos do corpo, bebemos do cálice. Mas na época que Jesus estava falando, ele estava falando para judeu. Você precisa entender, judeu, querido, para ele, lá na lei de Moisés, dizia que a carne tinha que ser comida sem sangue. A carne não podia ter sangue. E eles vinham dessa cultura. E aí Jesus então vem e diz para eles assim: comam da minha carne.
E lá também a lei de Moisés ensinava para eles que não se podia comer carne humana, que isso era blasfêmia contra Deus, contra o Espírito Santo, era uma lei. Não se podia comer carne humana e muito menos sangue. E Jesus veio e diz para eles assim: comam da minha carne e bebam do meu sangue. Você imagina a cabeça do judeu como é que ficou? Esse cara ficou louco. Como comer da carne dele? Canibalismo? Não, na nossa cultura aqui nós não podemos fazer isso. Beber sangue, nós comemos até a carne sem sangue. Como é que nós vamos beber sangue? Eles não estavam entendendo nada, porque eles ainda estavam aprisionados na lei. E Jesus estava falando no Espírito. Por isso, querido, que eu digo que quem é preso na lei não é espiritual. Todo mundo diz assim: o cara sabe da Bíblia, ele é espiritual. Não, se ele for um religioso, legalista, ele não vive no Espírito. Ele não vive no Espírito. Porque quem está na lei não discerne o Espírito de Deus. Para discernir o Espírito de Deus, você precisa estar na graça. Para discernir o Espírito de Deus, para ouvir Deus, você precisa estar na graça. Para ouvir e entender uma revelação de Deus, você precisa ouvir da boca do próprio Deus, porque senão o resto é só informação. Olha para a vida de Adão. Só que você tem que entender isso, irmão. Abra sua mente aqui para você entender. Deus criou Adão. E aí Deus colocou Adão no jardim do Éden. E Deus falou para Adão. Então entenda uma coisa aqui. O que é revelação? Eu digo para você uma coisa. No reino de Deus, quem tem revelação vai muito mais longe. Porque quem vive no Espírito de Deus, na graça de Deus, tem a revelação de Deus. O que é revelação? É Deus falar com você. É Deus falar diretamente com você. Então, Deus falou para Adão. Falou assim: ó, tem essas árvores aqui, coma de todas, menos dessa. Para Adão, foi Deus que falou. Então para Adão era uma revelação. Só que a Bíblia não fala que Deus falou isso para Eva. Quem falou para Eva foi o Adão. Então para Adão foi uma revelação, porque Deus falou. Para Eva foi só uma informação. E porque era só uma informação, quem comeu o fruto? Quem comeu? Por quê? Porque quem vive de informação nunca vai entender a revelação. Agora tem um negócio que é grave. Quando Deus veio para falar com Adão e Eva depois, Deus não falou com quem pecou porque só tinha informação. Deus foi e chamou Adão e falou assim: por que vocês fizeram isso? Porque Deus trata com quem tem revelação. Então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Entra sempre no ambiente da revelação, onde você ouve Deus falar com você. E não viva só de informações daquilo que os outros dizem para você. Entre em Deus e diga: Deus, eu quero ouvir de Ti a revelação daquilo que eu preciso cumprir nessa terra. Porque senão você vai ser mais uma Eva, que ouviu falar sobre as coisas de Deus, mas que o Espírito de Deus não entrou em você com convicção. Foi a mesma coisa desses judeus. O Espírito de Deus não entrou neles, porque eles estavam vivendo na lei da informação de Moisés. Por isso eles foram embora. Só que aí os discípulos ficaram 12. Eu acredito que eles ficaram porque eles eram muito amigos de Jesus, cara. Ficou por amizade, porque a vontade deles era de ir embora também, porque eles também eram judeus. Ficou os 12. E aí eu sou apaixonado em Jesus, porque eu falo que isso eu herdei do meu pai. Jesus não muda a pregação, não muda o discurso, Ele não muda para agradar ninguém, Ele fala a verdade. Jesus olhou para os 12 e ao invés de falar assim: gente, vai ali, chama os irmãos que estão indo embora, eles não entenderam, não. Fala para eles virem aqui, eu vou pedir perdão. Eu preciso que eles fiquem me ouvindo. Você já pensou se a igreja esvaziar? Como é que vai ser meu ministério sem oferta? Você acha que Jesus fez isso? Jesus olhou para os 12 e falou assim: vocês também não vão não? Portinha está ali, ó. Pode ir. Se vocês não entenderam no Espírito o que eu falei aqui, se vocês estão entendendo isso aqui só como mais uma informação de lei, de legalismo, por favor, pode ir embora. Aí o Espírito Santo tomou Pedro. E Pedro se levantou. E Pedro chegou para Jesus e falou assim: para onde que nós vamos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Porque ele entendeu no Espírito.
ele disse: nós dependemos só do Senhor. Sabe, irmãos, tem muita gente que tirou força da fraqueza. Nós já estamos encerrando. Eu quero citar 2 aqui para vocês entenderem. O primeiro deles, Gideão. Gideão estava no lagar malhando trigo, lá no livro de Juízes, capítulo 6. O povo havia se desviado de Deus, e Deus então ia levantar mais um juiz. Gideão estava num lagar, é lugar de pisar uva, e ele estava malhando trigo. Sabe por quê? Porque ele estava escondido, com medo dos midianitas. Ele estava morrendo de medo, então ele escondeu num lugar lá, no negócio de amassar uva, para bater o trigo para ir embora. Aí vem o anjo do Senhor e diz: varão valoroso, eu sou contigo. Ele olhou para ele, olhou para o lagar, ele escondido, pisando o trigo, morrendo de medo. Ele virou para o anjo de Deus e falou assim: você está falando comigo? É você, varão valoroso. Ele falou: você está enganado, cara, te deram o endereço errado. Esse GPS do céu que te deram aí te levou no endereço errado. Deixa eu te falar, eu sou o menor da minha casa. Da minha casa, além de eu ser o menor, eu sou o mais fraco da minha casa. Eu estou aqui com medo desse povo, ou seja, eu sou mais covarde do que você imagina. E o anjo repetiu: varão valoroso, eis que eu sou contigo. Por que Deus era com Gideão? Porque Deus precisava de alguém que estava em extrema fragilidade e fraqueza, para mostrar o quanto Deus era forte para libertar um povo. Deus ainda está procurando os fracos desses dias, gente que não vê em si vantagem nenhuma, que fala: Deus, eu não tenho dinheiro, Deus, eu não tenho teologia, Deus, eu não tenho nome, ninguém me conhece. E o céu está doido para falar assim: varão valoroso, eu sou contigo. E Deus então falou para Gideão, falou assim: você vai libertar o povo. Aí o Gideão fez algumas provas com Deus, eu não vou entrar aqui porque não vai dar tempo. Ele provou para ver se era Deus mesmo que estava falando. E aí Deus provou para ele que era Deus. E aí Gideão então falou assim: então tá bom, já que é para mim ir, então eu vou com o exército que nós temos aqui. Eu vou chamar o exército e nós vamos. A Bíblia diz que eles tinham 32 mil homens, que já era pouco diante do que eles iam enfrentar. Aí Deus olhou para ele e falou assim: não, mas tem muita gente. Se for 32 mil, tem gente que ainda vai dizer que vocês venceram por causa da força de vocês. Não, faz o seguinte, vai lá e fala assim: ó, para ir comigo, só os corajosos, os covardes pode ficar. A hora que ele abriu a boca, ele pensou, ele fez a conta, ele falou assim: todo mundo é do exército, tudo fortão, tudo cara treinado. Isso aqui deve ser igual o Bop, né? Faca na caveira. A hora que eu falar os covardes, eles vão falar assim: nenhum, nós vamos todo mundo com você. A hora que ele falou assim: fala aí. Ele abriu a boca e falou assim: ó, Deus falou que os covardes não é para ir. 22 mil falou: então é comigo que ele está falando, tchau, obrigado. Tá? Não vou. Só tenho medo, não vou. Aí ele olhou e falou assim: pô, nossa, já estava ruim, hein? Agora ficou só 10 mil. Mas 10 mil mais Deus, né? Vai dar certo, né? Aí Deus falou assim: não, mas tem muita gente. Aí vai falar: pô, Deus, brincadeira, velho. Tá, né? 32 era muito, agora só tem 10, você está falando que é muito ainda? Olha o tamanho do exército de lá, você está ficando doido, você não está sabendo fazer conta, Jesus. Não, 10 mil é muito, Gideão. Faz o seguinte, leva esse povo na beira do rio, e aí você pede para eles beber água. Aqueles que ajoelharem para beber, você deixa para trás. Os que pegarem a água na mão e levarem na boca, esses irão com você. E ele já foi orando, né? 10 mil, Senhor, que pelo menos 9.900 pega a água, leva na boca. Olha o tamanho daquele exército. Quando ele chegou na beira do rio, 300 pegaram a água e levaram na boca. 9.700 ajoelharam para lamber a água. Deus olhou para ele e falou assim: é com esses aí. Ele deve ter olhado e falado assim: que escanagem, né? Eu já sou menor, já sou mais pobre,
já sou todo lascado, e agora com 300, não, o senhor está de brincadeira. E Deus falou assim: vai. Sabe por quê, Gideão? Quem vai vencer esse exército não é você e nem esses homens, porque vocês são fracos. Quem vai vencer sou eu, na minha força. Não vai ficar dúvida disso. E o último, para a gente encerrar, que tirou força da fraqueza, Sansão. Sansão também um juiz levantado por Deus. Sansão era cheio de força. Sansão era o menino que cresceu sabendo o propósito. O menino que cresceu sabendo que havia um Espírito de Deus nele, que encheu ele de força física. Então, Sansão era o cara que pegou essa força física e começou a usar em benefício próprio. Sansão começou a arrumar um monte de mulher, começou a arrumar um monte de confusão, começou a bater nos outros, começou a fazer um monte de coisa errada. E Sansão, a força dele estava no cabelo. E aí Sansão então um dia conheceu a Dalila, contou para ela onde que estava o segredo da sua força. Ela entregou ele, ela cortou os cabelos dele e entregou ele para o exército inimigo. Sansão, preso, sem força agora, sem nada, começou a virar o bobo da corte, virou o palhaço. E aí eles começaram a pôr ele para rodar um moinho e furaram os olhos de Sansão, e eles colocavam ele como bobo da corte. Ele ficava lá para servir de chacota mesmo, diante do exército dos filisteus. Só que teve um dia que eles pegaram Sansão e levaram ele para o templo de Dagon. Era o templo dos filisteus. E se reuniram milhares de filisteus dentro do templo de Dagon. E acorrentaram Sansão nas colunas principais de sustentação do templo. Colocaram ele acorrentado, com os olhos furados, enfraquecido e ridicularizado. E eu penso que Deus olhou do céu e falou assim: então agora ele está pronto. Porque quando ele estava em si, cheio de força, fazendo só o que ele queria, eu não podia agir nele com o meu propósito. Mas agora ele não tem mais força, ele não tem mais reputação, ele não tem mais nada. E aí Sansão deve ter escutado isso do céu. E Sansão fez uma oração. E ele falou: Deus, lembra-te de mim pelo menos mais uma vez e devolve para mim a força que eu tinha. E a Bíblia diz que o céu rasgou e que Deus devolveu para ele o Espírito de Deus naquela hora. E Sansão empurrou as colunas do templo de Dagon, e o templo desabou sobre todos. E a Bíblia diz que Sansão matou mais filisteus com a sua morte do que com a sua vida, porque já era alguém fraco que agora estava manifestando a força de Deus. Por isso a minha oração, querido, todos os dias tem sido essa oração de Sansão. E eu tenho falado para Deus: Deus, escuta a tua igreja pelo menos mais uma vez, só mais uma vez, e devolve para a gente o teu Espírito. Porque eu tenho certeza que depois de tudo que nós estamos passando, eu sei que na nossa fraqueza agora, explícita, o teu Espírito vai ter liberdade de cumprir o propósito de um Deus forte sobre todas as coisas. E é essa oração que eu estendo sobre a vida de vocês hoje. Se você estiver se sentindo muito fraco, como eu estou nesses dias, peça para Deus: Deus, ouve a minha oração pelo menos mais uma vez e devolve o teu Espírito, e o teu propósito vai se cumprir, porque eu sei que a tua graça me basta. Amém, querido? Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Senhor, aleluia. Sabe, querido, a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo
para confundir as sábias, e que Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Eu tenho vivido esses 6 anos aqui no ministério, e eu tenho deixado Deus me conduzir, principalmente nas pessoas que Deus levanta para começar a liderar e começar a influenciar pessoas. E quem nos acompanha aqui sabe que o que eu estou dizendo aqui é verdade. A maioria dos nossos líderes aqui já não tinham lugar, não é nem na igreja, eles não tinham lugar nem na sociedade mais. Todos os nossos líderes aqui passaram e às vezes ainda passam por desafios enormes na vida. Desafios de vícios, de problemas na família, de problemas com eles mesmos, de desafios profissionais. E um dia eu fiz uma pergunta para Deus e Deus me respondeu ela ontem, numa conferência que eu estava assistindo. E a pergunta que fizeram pro pregador no final, ele estava respondendo as perguntas, se teria algum problema a gente colocar na igreja para liderar pessoas que não estão prontas, entre aspas. Quando você ouve essa frase na igreja evangélica, você pode associar esse não está pronto a problemas homossexuais, problemas com drogas, problemas com álcool, problemas com crime, problemas com divórcio. Porque o crente é assim, você não está pronto e você é medido pelas coisas que você está vivendo. E aí o pregador pegou e deu a seguinte resposta. Ele falou assim: por medo de se criar um Judas, nós estamos deixando de criar muitos Paulos, Pedros, Joões, Tomés. Não temos que ter medo de delegar e de acreditar nas pessoas. Não está no nosso governo. Por isso eu não tenho crise nenhuma. Essa semana passada chegou um menino aqui e ele falou comigo, ele falou assim: olha, pastor, eu canto, eu já cantei em alguns ministérios aqui da igreja, e eu vim para cá e aqui o Espírito Santo está me tocando muito e Deus pediu para mim ficar aqui. Eu falei amém, e fiquei olhando para ele. Ele falou: o que foi? Eu falei: você não tem mais nada para dizer? E ele começou a chorar. Ele falou assim: eu fiz uma oração para Deus na hora que eu entrei aqui. E eu falei: Deus, o Senhor sabe de todos os desafios que eu estou passando na minha vida, do quanto que eu tenho lutado com o meu pecado. Mas se for para mim continuar a cantar, eu vou ouvir da boca do pastor se eu não tenho mais nada para dizer. Exatamente como ele orou, eu perguntei. E ele falou assim: eu quero continuar a adorar o Senhor. E eu falei: seja bem-vindo. Quinta-feira ele começa. Sabe por quê? Ele está pronto. Porque ele está fraco e ele entendeu a fraqueza dele. E eu sei que Deus vai vir com força na vida dele. E que cada vez que ele abrir a boca e cantar uma nota aqui nesse altar, é o nome de Deus que vai ser glorificado, porque dele mesmo ele já não tem força nenhuma mais. É assim que nós entendemos a igreja, querido. Então eu queria que você declarasse essa canção mais uns minutinhos, que fala exatamente isso. A graça do Senhor nos basta. Amém. Peço ao Senhor e a buscarei, que meus pés estejam em tua casa para sempre, teu amor me sustenta nas
minhas fraquezas, nas minhas fraquezas, Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Pode erguer as suas mãos e dizer: Senhor, tua graça sustenta. Diga mais forte: Senhor, tua graça, Senhor, tua presença me sustenta, Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta. Sim, Deus. Salmo 121, capítulo 1, diz assim: Ergo os meus olhos aos montes, de onde há de vir o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Querido, saia daqui hoje entendendo isso. De nós mesmos não virá o nosso socorro. De nós mesmos não fluirá felicidade e vida. Mas elevamos os nossos olhos aos montes, porque de lá vem o socorro. Que a gente saia daqui hoje entendendo que nós somos totalmente dependentes de Deus. E que louvado seja o nome dele pela nossa fraqueza, porque ele diz: o meu poder se aperfeiçoa aí. Por isso que eu acredito nesse poder de Deus, não num poder que te torna alguém semelhante ao poder dele, alguém soberbo. Eu acredito no poder que revela a nossa fraqueza e a grandeza de Deus. Esse é o poder do Evangelho. Por isso somos restaurados em nome de Jesus. Amém, querido? Erga suas mãos, leva essa bênção para sua casa. Que essa semana Deus possa te proteger, que você possa ser boca de Deus em todos os lugares onde você estiver, que você possa ser referência do Evangelho, que você leve consolo, que você seja inspirado por Deus, porque o amor de Deus Pai se revelou na graça do seu Filho, que não veio para julgar, mas veio para salvar, que não veio para colocar fora, mas veio resgatar, que se revelou na graça de um Deus que se esvaziou e se entregou por nós,
para que hoje estivéssemos debaixo desse Espírito, o Espírito Santo de Deus, que traz consolo e que traz comunhão em nós, apesar das nossas diferenças. Um altar que Deus está levantando na nação brasileira, que não é feito de tijolo, de gente igual por religião, por legalidade. Um altar feito de pedra, de gente diferente, mas que está se encaixando, e que no momento certo Deus vai vir com todo o seu fogo e vai nos batizar, porque aí sim virá a vinda do Filho de Cristo, e Ele buscará a sua igreja sem mácula, sem rugas, pura, pronta para subir aos céus, entendendo que na nossa fraqueza o poder dele se aperfeiçoou, em nome de Cristo Jesus. Aplauda o Senhor, louvado seja o nome de Deus, aleluia, glória a Deus. Estamos encerrados, querido. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tua graça